A única discussão real e muito importante hoje na gastronomia mundial é como que as pessoas que são relacionadas à gastronomia, elas contribuem para o entendimento da dificuldade que o mundo está passando em relação à sustentabilidade ligada à produção do alimento. Isso é um problema da humanidade, que é a perda ou a erosão da agrobiodiversidade. Nós hoje, estudando um pouco mais a fundo, começando a estudar um pouco mais a fundo essa questão, a gente chegou a alguns números impressionantes, né? Realmente alarmantes. Esses dados todos que eu vou colocar agora para vocês são dados oficiais da FAO. Então, por exemplo, 80% dos alimentos consumidos no mundo são gerados de apenas 12 espécies de planta e 5 espécies de animais. Gente, isso é muito pouco. 80% da nossa base alimentar está estruturada em 12 espécies de plantas e 5 espécies animais. 75% dessa agrobiodiversidade já foi perdida desde o início do século passado. Das quase 300 mil espécies de plantas alimentares conhecidas, a gente usa menos de 4%, 150 a 200. Né? E 3 espécies de plantas juntas representam 60% da comida que se come na humanidade. Gente, isso é uma situação, não sei se vocês conseguem perceber o nível de fragilidade que isso representa. Né? É uma diversidade baixíssima na qual a alimentação da humanidade toda está estruturada. Essa parte de agribusiness, né, e toda a parte de produção de alimentos é muito delicada, envolve milhões e bilhões. Então, assim, o papel de um chefe de cozinha, o papel de um artista, o papel fica um pouco pequeno perto, no sentido de qual seria a atuação, mas o que eu acho que serve é para que as pessoas pensem, né? Então, se eu não posso mudar o mundo, então eu posso tentar fazer com que se mude o pensamento, ou que influencie o pensamento, né? Então eu acho que esse é o papel desses chefes que vêm trabalhando com isso e mostrando uma forma de se colocar no mundo diferente, né? E aí tem algumas histórias curiosas, né? Por exemplo, a da cenoura, né? Como vocês podem ver nessa foto, são alguns poucos tipos de cenoura. Existem dezenas de tipos de cenoura diferentes, dos mais variados tipos e cores, e a gente só come, acho que, não sei se alguém aqui já comeu outro tipo de cenoura que não seja a cenoura laranja e tal. E o curioso é que essa cenoura laranja que a gente come, ela foi uma variedade produzida pela Holanda, é um produto do melhoramento genético para comemorar a cor nacional da Holanda, que é o laranja, né? Então foi uma variedade assim produzida, só que foi um sucesso comercial tão grande que ofuscou as outras dezenas de variedades de cenoura, e hoje a gente acha que cenoura é laranja, né? Então é interessante a gente ver como o comércio influencia na nossa cultura alimentar, né? É uma coisa que chega a ser impressionante. Como que uma cenoura pode ser laranja por uma decisão de marketing, né? Então, se você for olhar para as cenouras que são bem menores, mirradinhas, mas tem milhões de cores, né? O que é melhor? Essa questão do orgânico ser, às vezes, mais sujinho, mais feinho, mais enrugadinho e tal. A nossa evolução tecnológica também vai caminhar, ou eu acho que está já caminhando, para aliar essas duas coisas. Tudo é uma questão de interesse econômico. Outro exemplo curioso aqui é a serralha. Com certeza todo mundo já viu, não sei se reparou, mas todo mundo já viu essa planta, que ela, nos livros de agronomia, né, na faculdade de agronomia, a gente aprende a matar essa planta com herbicida, né, porque ela é uma planta daninha, tá lá nos compêndios de plantas daninhas, a serralha. E a serralha, no Brasil colonial, ela era uma planta alimentícia, ela era uma planta de horta, né? Você cultivava igual alface, igual rúcula, e comia a serralha normalmente. Só que
quem que vai plantar comercialmente uma planta que você tem em qualquer lugar, né? Que ela virou uma praga. Então então começou a valer mais dinheiro sendo planta daninha do que planta de horta, né? E aí também a cultura se perdeu e hoje em dia pouca gente, algumas vovozinhas nos interiores das fazendas e tal, ainda usam a serralha como planta alimentar. Mas existe uma luz no fim do túnel, né? E o futuro qual que é? É a gente unir as duas pontas, ligar a agronomia com a gastronomia e valorizar os produtores. Esse senhor simpático aí é o Carlo Petrini. E o ano passado, quando ele esteve aqui no Brasil, saiu essa reportagem fantástica com esse título que eu achei o máximo: Viagem em Busca da Roça Esquecida. Né? Porque realmente, assim, muitos de nós nem se lembram que o alimento tem uma história até chegar no seu prato, até chegar no seu restaurante. Né? Veio de alguma roça, veio de algum lugar. Essa abrangência, essa forma de entender o food design que eu estou propondo, obviamente tem total relação com isso. A parte de sustentabilidade na gastronomia é hoje, se a gastronomia tem um caminho do pensamento hoje no mundo, é só em relação a isso.